Oi, gente! Eu sou a Mãe Matias, como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam. E a nossa conversa de hoje será sobre a acepção de pessoas a partir deste ponto, porque eu comecei a pensar sobre isto e eu entendi que a acepção de pessoas não é algo que deve ser feito por mim, porque não foi feito por Jesus Cristo. Porém, eu comecei a pensar mais em como Jesus Cristo ele andava nessa terra e como ele se comportava aqui a partir de sua identidade, carregando a sua verdade. Então, basicamente, eu vou falar sobre os nossos valores, também sobre a nossa identidade, como ela pode influenciar ao nosso redor. Bom, então vamos direto analisar o comportamento de Jesus Cristo. Jesus, ele era um cara que tinha identidade. Ele era o Filho de Deus, perfeito em todos os seus traços. Ele tinha seus pés bem firmados na verdade, ele era a verdade. Ele não ficava calado quanto às coisas erradas, ele falava, ele confrontava, ele mostrava mesmo as coisas, porém ele era sempre manso, é claro. E ele tinha seus valores claros, ele não se deixava levar, ele não era influenciado, ele também não se moldava para poder agradar, porque no meio de sua caminhada aqui ele desagradou muita gente. Ele era o único que poderia fazer com que a verdade dele, enfim, a pessoa dele, fosse um obstáculo. O motivo da existência dele poderia ser sim um obstáculo e uma barreira para que você se chegasse a ele. Mas não foi isso que aconteceu. Ele se humilhou sim. E quanto a essas pessoas diferentes dele que ele poderia simplesmente ignorar e julgá-las, ele se aproximou com um coração cheio de compaixão a essas pessoas que estavam machucadas e já desprezadas. Jesus Cristo ele não se aproximava de ninguém para simplesmente jogar mais barro na sua cara e dizer o quanto você estava sujo. Então ele não somente apontava para onde estava morto, ele também apontava para o caminho de vida, onde essas pessoas poderiam encontrar vida. E embora ele confrontasse as questões errôneas da sua época, ele não exigia a aceitação, ele forçava a aceitação de ninguém quanto à sua verdade. Ele era perfeito, mas ele não fazia com que isso fosse uma barreira entre ele e o seu próximo. Quando ele se aproximava de pessoas, ele não tinha o menor interesse em exigir adoração delas ou, enfim, impor algo. Ele se aproximava e ele tinha sim um interesse. Era de criar algo que se chama relacionamento. E isso é algo muito interessante da pessoa de Jesus Cristo, cara, porque ele era querido e ele era amigo. Ele sabia se aproximar das pessoas, ouvi-las e apontar e trazer vida. Ele tinha realmente um desejo de tornar o amor de Deus, o amor que ele carregava com ele, real e palpável na vida de muitos, na vida daqueles que estavam à sua volta. Eu vou falar sobre o quinhentismo para você. Deixa eu te contextualizar. O quinhentismo, ele é uma época onde o Brasil ele foi descoberto e os portugueses eles vinham para cá simplesmente para ver como era a terra, ok? E eles escreviam textos descritivos onde eles enviavam de volta para Portugal. E esses textos eles descreviam a terra brasileira, a sua vegetação, as suas belezas, suas riquezas. E muitas pessoas elas vinham para cá. E umas pessoinhas que elas tinham sim muito interesse de vir para cá eram os tais papas jesuítas, onde eles se preocupavam em vir para, enfim, desenvolver a literatura catequética, onde eles se preocupavam muito e muito e muito com a conversão dos índios à sua religião. Eles, de certa forma, forçavam a sua verdade aos índios. Porém, eu posso, de certa forma, assemelhar Jesus Cristo a uma pessoa, o Papa José de Anchieta, onde ele sentava com os índios, ouvia o que eles tinham para dizer qual era a sua verdade, o que eles carregavam, e logo em seguida, depois de ter ouvido, ele apresentava, ele não forçava, ele não era chato ou ignorante. No caso, Jesus Cristo ele ouvia e ele não desvalorizava nenhum único ser por ele ser diferente ou estar errado. Pelo contrário, ele se aproximava da pessoa, ele se envolvia com a pessoa, ele era amigo. Jesus Cristo ele foi muito rejeitado e humilhado aqui. Ele foi rejeitado pelos seus vizinhos, seus irmãos, foi expulso do templo e da sua cidade. Fora a crucificação. Ele nunca impôs nada e nunca forçou ninguém a vir com ele. Nunca. Meu Deus. E ele não se ofendia quando as pessoas não vinham com ele. Ele não se mudava, ele não se afetava com isso. E outra coisa também muito interessante é que Jesus Cristo, ele viveu, gente, num cenário de pecado, viveu nesse mundo, pisou nessa terra.
contaminado pelo pecado, só que isso não foi nenhum motivo, nenhuma desculpa para que ele também pecasse. E ele estava aqui nessa terra como 100% Deus, porém 100% homem. No caso, ele se destituiu de sua glória. E tudo o que fez ele não pecar e permanecer em santidade foi o Espírito Santo de Deus, a ação que o Espírito Santo de Deus teve na vida dele. E olha só, observem, nós temos a ação do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo faz morada em nós. Ok, eu falei. Agora, o que eu posso tirar disso tudo, do exemplo de Jesus Cristo para minha vida? Primeiramente, tenha seus princípios bem claros, entenda quem você é em Cristo Jesus, seja fiel a essa verdade e use-a ela para trazer liberdade, quebrar correntes, a liberdade que somente o amor de Deus pode nos propor. Bom, o segundo ponto, não seja ignorante ao ponto de você somente se aproximar das pessoas esperando que elas se encaixem em seus próprios conceitos, em que elas batam as suas expectativas, porque cada um tem um contexto único. Mesmo que eu, Mayara, seja cristã e você seja cristão também, eu tenho um contexto e você tem outro. A gente pode até partilhar da mesma coisa aqui, da mesma essência, da mesma verdade, mas você é um ser e eu sou outro. Então, a gente tem que entender isso, que cada um de nós carregamos um contexto diferente, nós somos pessoas diferentes, e a gente não deve tentar impor a nossa verdade, o jeito que a gente vê, porque a gente pensa, né? E todo mundo vê como a gente vê. Esses dias eu tava em algum lugar, aí depois quando eu cheguei, eu fiquei me perguntando, será que aquela pessoa vê do mesmo jeito que eu vejo a situação? E não, claro que não. E a gente tem que entender isso, que não é porque uma pessoa ela é totalmente diferente de você que isso seja um motivo para você se distanciar dela, cara. Pintamos um cenário e esquecemos das outras realidades, nos tornamos completamente individualistas e distantes de almas, sabe? Somos chamados para ser diferentes no meio dos iguais. Certifique-se de que você não está matando ao invés de trazer vida aos lugares de morte. Uma coisa que algumas vezes a gente tende a pensar é que a gente precisa forçar e ganhar a briga para que a gente prove que o que a gente acredita é verdade. Mas não. Quantas pessoas, se você olhar um pouco em volta assim, quantas pessoas não estão machucadas e feridas e distantes de Jesus, completamente distantes de Jesus mesmo, da pessoa e do coração de Jesus, por conta de machucados e feridas que foram causadas pela religião, por causa que a gente machucou essas pessoas, porque ao invés de fazer igual a Jesus, que não é somente trazer a verdade, ser fiel a ela e dizer, e realmente confrontar as coisas que estão erradas, mas ser sensível, ser humano e saber que a gente não deve simplesmente, a gente não está nesse mundo, completamente não, a gente não está nesse mundo para trazer somente julgamento, cara. A gente não tá nesse mundo somente pra dizer o que tá errado. Eu acho que todo mundo tá vendo, sabe? Quando tá errado, a gente tem que falar, tá errado, tá, ok. Mas e aí? Cadê a solução? E a resposta? E o caminho? Quem que é? Se tá morto, a gente tá vendo que tá morto. Tá falando que tá morto, tá, mas você sabe onde tá a vida pra apontar pra aquela pessoa? Qual o caminho que ela tem que levar pra chegar à vida? Será que você pode ser o canal de vida para essa pessoa? Algumas vezes a gente tende só de ficar falando e se afastando das outras pessoas, ao invés de ir lá e mostrar a resposta, sabe? A gente tá nesse mundo aqui para emprestar os nossos pés, as nossas mãos para Jesus Cristo, deixar com que Ele tome o controle e faça as coisas aqui. Quando as pessoas estiverem se aproximando de você, na verdade não vai ser de você, meu irmão. Elas vão estar te aproximando de Jesus Cristo próprio. Quando Jesus Cristo ele subiu, ele falou assim, gente, os seus discípulos, se alguém precisar de mim, é só chamar vocês. Não precisamos forçar nada. Não precisamos forçar nada. Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus é o que convence, é o que transforma, é o que dá vida, é o que liberta, é o que cura. Não somos nós. A capacidade não está em mim, está em algo que escolheu habitar em mim. E eu devo dar espaço para que esse algo, o Espírito Santo de Deus, ele comece a colocar para fora aquilo que está dentro. Deixe com que Deus ele comece a colocar para fora aquilo que está dentro. Tenha somente o desejo de se tornar como Jesus Cristo aqui, sabe? Porque na verdade esse é o plano mesmo, você ser a imagem e semelhança de Jesus. E cada vez mais que a gente vai andando com ele, a gente vai ficando mais parecidos com ele.
Porque uma coisa que eu pensava é que, assim, que eu falei, Deus pode me transformar no que você quiser. E depois ia estar pronta a obra. Claro que não. Cara, é todo dia um passo, é cada dia uma pincelada no vaso, vamos dizer assim. Sabe? Isso é uma caminhada de transformação. Por isso que eu falo sobre amizade. Porque quando a gente cria amizade com as pessoas, e se a gente está se tornando cada vez mais parecido com Jesus, não é a gente que está se relacionando com ela, é Jesus Cristo que está se relacionando. Sendo assim, o poder do Espírito Santo vai estar lá, fluindo e transformando o coração daquela pessoa, sabe? Não vai ser algo pesado, porque ele não veio para trazer um fardo pesado, ele veio para tirar. E se a gente faz isso, a gente se preocupa com o coração, a gente vê mais além, a gente vê que, pô, aqui na minha frente, uma pessoa que eu tô conversando, com você que tá assistindo esse vídeo, você não é simplesmente mais um número de uma visualização, um like ou alguma coisa e tal. Você é uma pessoa, você é uma alma, você tem uma história, você tem, sabe, um contexto, você tem um coração que fere, um coração que sente, um coração que se alegra, um coração que se entristece. E eu não posso simplesmente tentar exigir nada de você, porque você é uma pessoa, mano. Porque você é uma pessoa. E é mais do que simplesmente falar Jesus te ama, é sobre você trazer Jesus palpável na vida daquela pessoa, através de você, entendeu? Através de mim, eu trazer Jesus Cristo pra você. Através de você ter um contato comigo, você está tendo, e eu tenho a consciência disso, o contato com Jesus Cristo. Não é eu tentando forçar, não é eu tentando brigar, é simplesmente eu viver aquilo e não ser manipulada ou ser totalmente, sabe, desajeitada, ser influenciada pelas coisas erradas. Porque é como eu disse sobre Jesus, ele era homem, sabe? E o poder que tinha nele para que ele cumprisse realmente aquele negócio de não ter pecado, ser homem. Porque se ele tivesse pecado, não adiantaria o sacrifício dele. Mas ele tinha uma alma imaculada por causa do Espírito Santo e o poder que ele tinha sobre Jesus. E é o mesmo poder que ele está tendo sobre mim, é o mesmo poder que ele tem sobre você também. Então a gente, sabe, por estar nesse contexto e por estar nesse mundo, isso não é uma desculpa para que a gente se molde conforme os traços deste mundo. A gente foi chamado para ser assim, diferente, cara, diferente no meio disso. Jesus Cristo, ele estava falando, eu não me lembro muito bem, mas ele estava falando sobre uma lâmpada, uma lamparina. E ele disse que essa lamparina, ela não podia ficar embaixo de uma mesa. Ela foi feita para ficar em cima dela. Porque se ela estiver embaixo, ela não vai iluminar, ela não vai servir de nada. Mas quando ela está em cima, quando ela está no escuro, quando ela pisa aqui na realidade, ela vai iluminar alguma coisa. Independente de quem seja o indivíduo, nós devemos amor para ele de qualquer forma. A gente deve amar as pessoas como Jesus Cristo nos amou. Não descarte pessoas simplesmente por elas não carregarem a mesma realidade que você carrega. Você se afastando dessas pessoas, você está automaticamente criando uma barreira entre elas e o evangelho que liberta pessoas que estão acorrentadas e machucadas. Sabe, essas pessoas a quem devemos amor, elas também são criaturas de Deus, criadas por Deus, e elas são amadas por Ele. Jesus Cristo também morreu por elas. Entre no coração dessas pessoas e simplesmente deixe com que Jesus Cristo brilhe, porque esse é o Evangelho. E como sempre, mais uma vez, um beijão, tchau, tchau.